Abra sua Bíblia comigo, Joel capítulo 3, Joel capítulo 3, os versos 9 e 10, diz assim, Joel 3, 9 e 10, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, ressuscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas e arado e lanças das vossas podadeiras, digo fraco, eu sou forte. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, ressuscitai os valentes. Queridos, a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, e é bom entendermos isso. A nossa luta, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Bem verdade é que potestades, principados, demônios, eles agem através de pessoas, mas a nossa guerra jamais será contra pessoas. É preciso que identifiquemos quem está por trás. Quem está por trás? A manipulação dos demônios. É muito importante nós entendermos. Eu me lembro de uma ilustração de um pregador português, moçambicano, morando em Portugal, ele falando a respeito do toureiro na arena. O touro, ele pensa que o inimigo dele é aquela capa, mas não é a capa. O toureiro faz toda a encenação e quando o touro vem, ele coloca a capa e o touro, ao invés de ir no toureiro, ele vai na capa. Ele vai sendo ferido, ele vai se cansando, vai sendo ferido, ele vai se cansando, até ser vencido pelo toureiro. Então é importante que entendamos que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra esta regimentação do inferno que age através de pessoas. E nós vamos acertar o alvo, para que este inimigo invisível seja vencido e o propósito de Deus seja estabelecido. A profecia de Joel é um despertamento para nós, e ele diz: suscitai, despertai, fazei aparecer os valentes. Isso é despertar um sentimento de revolta diante da situação que muitas vezes nos é imposta. Quando ele diz suscitai, despertai, é ativar o sentimento de revolta. Mas a revolta não é para sairmos pelas ruas quebrando tudo, tocando fogo em ônibus, não, em absoluto. A revolta é para nos levantarmos diante das injustiças que são impostas no contexto de sociedade. E aqui eu não falo apenas sobre essa questão de limitação e nos impedir de congregarmos, não. Toda e qualquer injustiça é um motivo para nós nos levantarmos, discernirmos quem está por trás, para podermos fazer prevalecer a vontade de Deus. Então aqui ele fala: proclamai isto entre as nações, apregoai uma guerra santa. É tempo de despertar os valentes. É tempo de despertar algo tão extraordinário e poderoso que está dentro de nós. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a atitude de uma mulher chamada Débora. Débora parece que ela se beliscava, ela dizia: desperta, Débora, desperta, acorda. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O nosso hino nacional, ele é muito lindo, mas tem um texto que diz: deitado eternamente em berço esplêndido. E algumas pessoas estão conformadas por essa declaração. Este não é um tempo para nos conformarmos com o sistema que rege o mundo. Este é um tempo para nos conformarmos com a palavra de Deus, para entendermos, compreendermos e vivermos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas nesta geração. Proclamai uma guerra santa, despertem os valentes, façam-os acordar.
é tempo de indignação. Eu nem sabia, quando Deus me deu esta palavra e trouxe aos meus olhos esta semana, eu não sabia, eu meditei nesta palavra, e quando eu fui ver a palavra, esta é a primeira palavra que eu ministrei no primeiro domingo, pelo decreto foi liberado do lockdown sobre a nossa cidade. E hoje, o último domingo de 2020, estamos debaixo desse decreto, nos limitando a nos reunirmos num grupo de 80 pessoas. Não faz sentido. Não faz sentido, por que não faz sentido? Porque durante 45 dias de campanha política, o que nós mais vimos, eu tenho as fotos registradas de reuniões, nos autos da Afonso Pena, ali um comitê, todas as noites, centenas de pessoas reunidas, sem nenhum impedimento. Nos autos da Afonso Pena, na sexta-feira, no sábado, as festas, em frente ao aquário, milhares de jovens, sem nenhuma restrição, sem máscara, dançando o funk do capeta, fumando narguilha, tomando tereré, e sem nenhuma restrição. E ontem à noite, nós fomos surpreendidos por 4 viaturas da Polícia Militar, 7 viaturas da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana da nossa capital, com as sirenes ligadas em frente à igreja, para ver se nós estamos enquadrados no decreto municipal. Isso causa indignação no meu coração. Eu não posso me calar. É revoltante, porque nós estamos tomando todos os cuidados, todos os cuidados determinados pela biossegurança, medindo temperatura, todos usando máscara, passando álcool gel, afastados uns dos outros, apenas famílias juntas, casais. Nós não podemos nos conformar. É preciso que uma voz seja despertada e ecoada, para que as nossas restrições, essas limitações, elas caiam por terra. Não estou falando de irresponsabilidade. Todo cuidado é preciso, estamos tendo. Mas se existe um ambiente seguro para estarmos como estamos, no distanciamento, é a igreja. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É preciso que nós vençamos o medo. Despertar, suscitar. Uma coisa eu estou certo: eu não quero iniciar o ano e continuar o ano da mesma forma. Eu quero começar um ano de uma forma diferente, mais comprometido, buscando mais a Deus, mais oração, mais jejum, mais consagração. Eu me recuso a permanecer do mesmo jeito, mas é preciso que haja este despertamento no homem interior, para que nos levantemos com indignação, não apenas pelo decreto, mas por tudo que temos vivido como nação. Não podemos nos conformar com esse sistema e essa regência espiritual que busca dominar a nossa nação. O espírito da corrupção, da injustiça. É preciso que uma voz seja levantada e o povo de Deus se una neste propósito, para que em jejum e oração possamos vencer esta regência espirituais das trevas. Despertem, proclamar isto, tragam despertamento, acordem valentes, despertem os valentes, se preparem para a guerra, se preparem para a batalha, despertai os valentes, fazei acordar os valentes,
E eu vou trabalhar incansavelmente para que os valentes sejam acordados, despertados, acordados, e nós vamos vencer a guerra pelos valentes. Davi, ele tinha homens, Davi tinha um exército. Ele começa a sua jornada, a Bíblia fala de 600 homens, mas dentre esses 600, entre 30 e 40, em alguns textos fala de 30 homens especiais. 30. Não precisa muita gente para se vencer uma guerra. O que é preciso são homens valentes, homens comprometidos, que não temem nem a morte, que sejam dispostos a pagar o preço que for, para que o reino de Deus seja estabelecido. Quando Deus olhou para aquele exército de Gideão, 32 mil homens, ele falou: gente, demais, neste meio aí tem muitos covardes, muitos tímidos, que estão paralisados, neutralizados no seu interior. Faça aparecer os valentes. De 32 mil sobraram 300, mas com os 300 eles venceram a guerra. Não é preciso muita gente não. O que não dá é fingir que é, e ficar no meio da multidão com o título que é, mas não é. Isso vai ter que mudar. Mas eu sei e eu acredito que em nosso meio e dentre aqueles que estão nos assistindo, existem sim homens e mulheres valentes que estão sendo levantados por Deus neste tempo, nesta última hora, que estamos nos preparando para a virada de 2020, debaixo da declaração profética que tínhamos, que é a expansão, e entrando na nova declaração profética, amplitude. Nós vamos entrar nesta dimensão de grandeza, de frutificação, de multiplicação, para vivermos a plenitude do propósito daquele que nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu acredito nisso. Despertai os valentes. Não dá, queridos, para continuar assim. Para mim não dá. É preciso que algo mude dentro da gente. Não dá para fazer de conta. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Aí não tem dia, aí não tem hora, é todo o tempo. Pessoas que estão dispostas a ir para a linha de frente. Dentre o exército que Davi tinha, e no começo fala de 600 homens, 30 homens se destacaram. Eu quero mostrar para você algo tão tremendo. Aqui em 1 Crônicas, você vai encontrar esse texto, 1 Crônicas. Esses homens eram tão destemidos e comprometidos, que um deles venceu 800 homens. Um outro deles lutou tanto que a espada grudou na mão. A espada se apegou à mão, colou. Observe aqui, a partir do versículo de número 10, 1 Crônicas 11:10. Estes foram os chefes dos heróis de Davi, que Davi tinha, que o apoiaram fortemente no seu reino. Preste atenção, olha, atente para isso. Vai aparecer na galeria de homens valentes. E eu pergunto: em qual galeria você quer aparecer? Quando eu falo homens, aqui estão incluídas as mulheres, homens e mulheres, porque existem mulheres que valem por 1000 homens, como a Valnice Milhomens. Temos aqui mulheres que valem por 1000 homens, eu tenho certeza. Mulheres valentes. Então Davi, nós vamos encontrar a relação de homens valentes, mas a Bíblia também mostra mulheres que foram mulheres valentes, como dentre as mulheres valentes nós encontramos Débora e tantas outras mulheres. Ela foi juíza sobre Israel. Diz, versículo 11: esta é a relação dos heróis de Davi. Jazobeão, o principal dos oficiais, o qual, brandindo a sua lança contra 300, matou-os de uma só vez.
Eleazar, filho de Dodai, este esteve com Davi quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja. Do lugar que havia um pedaço de campo cheio de cevada, o qual fugiu diante dos filisteus. E a Bíblia vai relacionando aqui Abissai, versículo 22, Benaia, e você vai encontrar muitos outros. Samá, quando os filisteus vieram para entrar no campo e tomar aquilo que eles haviam plantado e colhido, eles se levantam e todos fogem, mas Samá, ele permanece, ele luta até vencer o inimigo e preservou a conquista. Eu acredito, pastor Ademir, que Deus está selecionando neste lugar homens e mulheres que sejam tomados por este espírito de despertamento, para fazer cumprir o plano e o propósito de Deus em Campo Grande, no Brasil e nas nações da terra. Eu acredito. Se você acredita, dê um aplauso ao Senhor. Quando nós olhamos para o texto de Joel, diz: forjai espadas das vossas relhas e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Essa expressão, eu sou um gibor, eu sou um guerreiro, eu sou um valente, eu sou um destemido. Forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Isto fala de uma proclamação profética, alinhada e ajustada com a palavra de Deus. O decreto profético que temos sobre nós é expansão, é amplitude, e é assim que nós vamos ser e viver. Estamos sendo conformados por essa declaração profética. E ouço, Deus vai remover os tímidos, os covardes. Deus não vai permitir que eles estejam na linha de frente. É impossível estar na linha de frente com pessoas tomadas pelo medo, pela insegurança. O medo é o antônimo, é o contrário da segurança, da confiança. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Que nós não somos irresponsáveis. Nós sabemos exatamente o que está acontecendo no mundo. Nós não ignoramos os ardis de Satanás, mas nós jamais vamos permitir que o medo nos paralise. Nós vamos continuar proclamando o Evangelho de Jesus Cristo com ousadia, libertando os cativos, libertando os oprimidos, dando vista aos cegos e anunciando o ano aceitável do Senhor. É o que nós vamos fazer, e nada e nem ninguém vai poder deter a nossa voz profética. Este é um dia, e é o último domingo, para revermos o nosso posicionamento. Muitos valentes estão adormecidos, e Deus vai despertá-los. Quando Jesus chegou na casa de Marta e de Maria, e quando Jesus vai para a casa de Marta e de Maria, Jesus, e depois também temos outro texto que fala a respeito da filha de Jairo. Jesus sabia o que ia fazer. A filha de Jairo, ele diz assim: ela está dormindo, vou despertá-la do sono. Ele diz: ela está morto. Algumas pessoas estão adormecidas, mas o Espírito Santo vai trazer despertamento. Alguns dos valentes dormiram, adormeceram, cochilaram, mas o Espírito Santo está dizendo: eu vou despertá-los deste sono, e Ele tem os meios para trazer despertamento. O Espírito Santo sabe como trazer despertamento. O Espírito de Deus, Ele sabe, Ele é perito em trazer despertamento espiritual. E a minha oração é exatamente esta: custe o que custar. A minha oração é: Pai, desperta-os, acorda-os. Eles estão relacionados entre os valentes, mas estão dormindo, estão conformados, inertes, desativados na voz profética, na letargia espiritual. E a minha oração deste domingo, que é o último domingo, traz, Pai, despertamento espiritual. Move o teu espírito, aconteça o que acontecer, mas que o despertamento venha. Eu fiz uma oração assim. Eu me lembro quando eu tinha por volta de 12 anos, não me lembro bem a idade que eu tinha, eu e meu irmão. Ele é um ano mais velho, um ano e pouquinho mais velho do que eu.
Meu pai nos chamou, estivemos diante do meu pai, e ele fez uma oração. E ele fez uma oração, e não estava brincando de orar. E ele disse assim: se for para que eles cresçam e se desviem do seu caminho, que o Senhor os leve. É muita ousadia, muita coragem, mas foi o que ele fez. E Deus ouviu a oração dele, porque nós não nos perdemos, fomos preservados e guardados, e hoje servimos ao nosso Deus. Não precisa ter ousadia, mas é muito melhor você ter um filho no céu do que um filho vivendo na terra, no inferno. É muito melhor. É muito melhor, mas muito melhor você ter a alegria, a certeza que o teu filho está no céu, do que você tê-lo na terra, vivendo o inferno. É muito melhor. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiz uma oração pessoal, para que algumas coisas mudassem. E mudou. Então a minha oração é que Deus faça o que tem que fazer, mas que os valentes desta casa sejam despertados, para que entremos no novo ano, debaixo de um novo posicionamento espiritual, para o louvor e para a glória do nome dEle. Uau! Vocês estão bem? Diga obrigado, Senhor, por esta palavra. Deus, Ele trabalha no nosso mundo interior. Eu acredito que Deus, Ele é especialista em mudar corações. Ele pega as coisas que não são, Ele transforma. Nós somos como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Não tem como o vaso argumentar com o oleiro, tem? Não tem. Imagina o oleiro fazendo o vaso de barro ali. Eu já tive o privilégio de ver o oleiro fazendo um vaso de barro. O vaso, ele não argumenta com o oleiro dizendo: olha, eu não quero ser esse tipo de vaso. Ele está sendo moldado, está sendo aperfeiçoado, e vai ser do jeito que o oleiro pensou que fosse. Não vai ser do jeito que o vaso pensou que deveria ser. Quando o oleiro coloca as mãos no vaso para fazer o vaso, vai ser do jeito do oleiro. Quer dizer para você, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito dele. Não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito dele. Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava cheio de argumento, meu irmão. Deus é longânimo, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome dele. Porque se ele não fosse longânimo, nós nem existiríamos mais. Mas ele é longânimo. Quando Deus diz a Moisés: Moisés, eu vou usar você. Ele falou: mas como vai me usar? Moisés estava tomado pelo medo, insegurança, um homem inseguro. Um homem inseguro. Ele tinha sido formado, se fosse hoje, na melhor universidade, no palácio, no Egito. Imagina, era o melhor lugar para se formar alguém, para governar, para ter autoridade. Chamado filho da filha de Faraó. Mas quando Deus se revela a ele, Deus se manifesta a ele, expõe o seu mundo interior, um homem tomado por insegurança. Não existe nada mais terrível do que um homem inseguro. Não sabe para onde vai, não sabe o que quer da vida. Deus precisou trabalhar com Moisés para libertá-lo dessa insegurança, para que ele pudesse usá-lo. E Deus foi longânimo com ele. Deus disse: olha, você precisa falar com o Faraó. E ele vai argumentar com Deus: eu não sei nem falar direito. E argumenta tanto que chega um momento, Deus diz: ei, para lá, fazer o seguinte então, eu vou falar com você, você vai falar com Arão. Vai querer complicar para Deus? Deus quer usar você nesse tempo com uma voz profética, meu irmão. Deus quer usar você como uma voz profética. Talvez você esteja aí com seus argumentos, tomado no seu mundo interior pela insegurança. Deus está levantando você para ser uma voz profética neste tempo, para fazer declarações proféticas. E conforme as declarações proféticas,
alinhadas com a palavra de Deus, vai se estabelecer. Deus quer você e contar com você. Quando nós olhamos para Gideão, quando o anjo vem a ele, diz: homem valente, o Senhor é contigo. Ele falou: está falando com quem? Eu, homem valente? Quem sou eu? Você não sabe que eu faço parte da menor tribo, da tribo mais insignificante de Israel, Manassés, o primogênito de José, que Jacó trocou as mãos com Efraim, então ele foi para o final da fila. Você não sabe que eu sou dessa linhagem de Manassés? Até na hora da ordenação da bênção, o Jacó troca as mãos. E saiba você que a minha tribo, a tribo que eu faço parte, ela é a menor, a mais insignificante. Mas isso não é tudo. Dentre os meus irmãos que já são insignificantes, eu ainda sou o menor. Está dizendo assim: olha, se você colocar Israel numa fila, todas as tribos, as 12 tribos, milhares de pessoas, sabe onde eu estou? Eu sou o último. Você vem dizer que eu sou o homem valente? Deus precisou trabalhar no interior daquele homem, para que ele fosse um canal, para trazer libertação sobre Israel. Então preste atenção, pare de argumentar. Por isso que a Bíblia diz no texto que eu li: forjai espadas das vossas relhas. É impressionante, algumas pessoas que eles não dá prazer estar perto. O linguajar é um linguajar negativo, de impossibilidades. É impressionante. O linguajar é um linguajar negativo, de impossibilidades. Só fala em impossibilidades, é o linguajar de um escravo. Forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. E ele diz: digo fraco, eu sou um gibor. Digo fraco, eu sou forte. Tem que acontecer uma mudança no seu interior, para que depois aconteça uma mudança no mundo exterior. Algumas pessoas estão esperando uma mudança no mundo exterior, para depois mudar o interior. Mas o reino de Deus, ele não vem com exterior aparência, ele está dentro de nós, é onde começa todas as coisas. Dá para você entender? Deus quer usar você. Forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Interessante, eu estava com a apóstola e nós estivemos com uma pessoa especializada em pães. Ele vem de uma família desde 1700. Eles trabalham com pães, imagina. Comecei a conversar com ele. A Marisa estava vendo algumas coisas com a esposa dele, e eu queria ver o que a Marisa estava vendo, que era interessante o que a pessoa estava mostrando para ela. Mas que ele falou tanto na minha cabeça, que eu ficava assim: mulher consegue ver duas coisas e ouvir duas coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia. E a Marisa ainda ouviu algumas coisas que ele estava falando, mas ela estava vendo outras coisas. E eu queria ver aquilo que a pessoa estava mostrando para a apóstola. Mas é impressionante a convicção dele. E a apóstola citou o nome de uma pessoa especializada em fazer pães, e ministra isso ao mundo todo, foi reconhecidíssimo. Ele falou: não, isso é falso. Ele já argumentou a respeito de uma pessoa. Então o que é impressionante, a forma que ele passava as coisas, que estava dentro dele. Hoje ele dá consultoria no Brasil, em várias partes do Brasil, ensinando com tanta convicção. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele estava apresentando um negócio, e a pessoa falando com tanta convicção a respeito daquele negócio. Eu falei: parabéns, porque se você não acreditar no seu negócio, e que você está compartilhando com as pessoas, como que as pessoas vão acreditar? Algumas pessoas seguem Jesus, mas não tem convicção nem para falar de Jesus. Pessoas falam de tudo, conhecem de tudo, se especializaram em tudo,
mas não se especializaram em Jesus. Em Jesus, aquilo que é impossível para os homens se torna possível, e é possível para Deus. É preciso que forjemos algo. Forjai espadas das vossas relhas. Vença esses argumentos de escravo que dominam a sua mente. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não... Preste atenção. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu disse comigo mesmo: quando eu casar eu quero ter a minha casa própria. E vou ter a minha casa própria. Quando eu me casei com 24 anos, eu tinha a minha casa própria. Por quê? Porque eu disse que eu teria a minha casa própria. E tem gente que ouve o diabo dizendo assim: não, você nunca vai poder ter a sua casa própria. E ele acredita na mentira do diabo. Você pode ter a sua casa própria. Um amém. Ah, mas acontece que eu já estou com quase 150 anos de idade. Deus está limitado à idade? Se você sonhar e você declarar, você vai ter. Por que não ter? Ah, mas junto aos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Tem gente ainda junto aos rios da Babilônia, os instrumentos pendurados nos salgueiros, lamentando, chorando pelo leite derramado. O leite derramou, segue a vida. Nós tivemos perdas, nós choramos, mas nós nos levantamos e prosseguimos. Deus disse a Josué: até quando? Até quando você vai permanecer aí prostrado? Moisés já morreu. Você planteou, você teve o tempo do luto, isso é normal e é perfeito. Todos nós tivemos perdas. Mas uma coisa eu estou certo: nada vai poder nos deter, nada vai poder nos parar. Nós vamos prosseguir, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Preste atenção. É um tempo de ativação profética. Eu gosto desses dois textos, Ezequiel capítulo 36 e Ezequiel capítulo 37. No Ezequiel 36, Deus leva o profeta a um monte, diz: profetiza sobre os montes de Israel, e diz: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Meu irmão, falar com monte faz sentido? Não faz sentido, mas não faz sentido mesmo. Não faz sentido, meu irmão, acreditar no que nós acreditamos. É loucura para o mundo, é uma insensatez, mas nós continuamos acreditando. Chegou tarde quem vai questionar a nossa fé. Nós acreditamos. Nós acreditamos que Jesus é o Filho unigênito do Pai, que Deus nos amou de tal maneira, que Ele enviou o Seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não tenha vida interrompida, mas tenha vida eterna. Nós acreditamos nisso. E algumas pessoas ainda são seduzidas, enganadas, e passam a desacreditar nesta verdade. Eu acredito que Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu acredito e vou continuar acreditando nisso. E chegou tarde quem vem com outro argumento. Eu acredito que Jesus se fez pobre, Ele levou na cruz a nossa pobreza, a nossa miséria e a nossa ruína. Eu acredito nisso. Preste atenção. Você acredita que Deus ama o pecador? Acredita ou não? Mas Deus abomina o pecado. O mesmo Deus que ama o pecador, Ele abomina o pecado. Ouçam. O mesmo Deus que ama o pobre, a pobreza não faz parte da natureza divina. Ele enviou Jesus Cristo para vencer esse espírito de pobreza, de miséria e de ruína. Acredita nisso? Não faz parte da natureza do nosso Deus. Preste atenção: em nada a pobreza glorifica a Deus, mas o pobre Ele ama, e o pobre pode glorificar a Deus, mas a pobreza jamais. Pessoas são confundidas nas suas mentes por um evangelho que de evangelho não tem nada,
Porque o Evangelho é uma boa notícia. A Bíblia diz que você não precisa mais viver na prática do pecado, e aquele que nasceu de novo não vive pecando, e o maligno não lhe toca. O pecado já não terá mais domínio sobre a nossa vida, é o que está escrito. Então, assuma este lugar em Cristo Jesus. Profetiza, filho do homem, profetiza sobre os montes de Israel, e diz: montes, ouvi a palavra do Senhor. Fala, queridos, fala a Campo Grande, fala ao Mato Grosso do Sul. E nós temos terras férteis, e esse lugar vai produzir e gerar riqueza para as nações. Há um espírito e um complô mundial. Agora no Senado foi aprovada uma lei para que 25% do território seja vendido aos estrangeiros. Está neutralizada esta ação maligna de Satanás, no nome de Jesus. A dominação da China, pessoas são tomadas por encantamento, pelo dinheiro, há milhares de anos, e continua a mesma coisa. O governador de São Paulo, se eu ficar nervoso, falo o nome dele, o Dória, vendendo o Estado para os estrangeiros, montou um escritório, uma base para negociar na China, e a gente vai ficar batendo palma por um tipo de coisa dessa? Nós vamos quebrar isso no nome de Jesus, neutralizar isso no nome de Jesus. Deus deu este território a nós, brasileiros. Nós não temos nenhum tipo de xenofobia, nós amamos os estrangeiros e cuidamos deles. Outro dia, descendo a Mato Grosso, ali na esquina, tem uns que são tomados por um espírito maligno. Estava ali um com a esposa e um bebezinho, geralmente é estratégia. Parei meu carro, chamei ele e disse: você precisa de ajuda? Ele falou: preciso de ajuda. Falei: vem comigo à igreja. Ele já deixou a esposa lá pedindo, continua pedindo. Você vê a mente do camarada. E ele veio, sentou ali, eu chamei o pastor Evaldo: fica comigo. Fala um pouquinho da sua história. De onde você veio, por que você veio? Eu vim da Venezuela, caminhei não sei quantos dias a pé, atravessei a Colômbia, o Peru, a Bolívia, cheguei ao Brasil, todo tatuado, uma arma tatuada e tantas outras. Eu falei: por que essas tatuagens? Há tempo de adolescência, esse momento, estou arrependido, mas já está tatuado. Eu falei: o que você sabe fazer? Ele falou: eu sei, eu sou pintor de casa, eu faço assim, assim. Eu falei: beleza, nós temos como ajudar você. Nós temos como ajudar você. Onde você está? Em tal lugar. Eu vou mandar para você uma cesta básica. Ministrei uma oferta na vida dele. Falei: só que eu quero você aqui quarta-feira e domingo. Eu tenho um trabalho para você. Temos empresários na igreja que estão à procura de gente para trabalhar. Eu perguntei: ele voltou? Não voltou. Eu não estou dizendo que todos são iguais, e nós estamos de braços abertos para receber os estrangeiros. E vamos continuar ajudando, sem nenhum tipo de xenofobia. Mas nós não vamos vender o Brasil. O governo da nação está sobre nós. Você pode entender? É preciso que haja posicionamento. Então vamos profetizar. O que nós queremos que seja? O que vai ser. Quando Ezequiel foi levado ao Vale de Ossos Secos, no capítulo 37, ele viu a realidade nua e crua. Ele viu a realidade nua e crua. Ele viu a realidade. Era real. Os fatos estavam diante dos olhos dele. O vale estava cheio de ossos sequíssimos. Nós não ignoramos, queridos, o que está acontecendo. Não. Mas a vida continua. Quantos aqui estão desenvolvendo atividade profissional? Imagina o Brasil paralisado por 8 meses, 9 meses, 10 meses. Quem suporta um negócio desse? Temos os nossos médicos que estão na linha de frente, não pararam de trabalhar, entrando nos hospitais. Os supermercados estão assim, abarrotados, fila para comprar. Casas sendo reformadas. A vida continua. Por que a igreja tem que ser paralisada? Explica para mim. Por quê? Porque o diabo sabe que traz mudança, transformação sobre um território é a igreja. E o que preserva um território é a presença da igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo.
Ele sabe. Quando o profeta foi levado, Deus fez uma pergunta a ele, diante daqueles ossos que estavam sequíssimos: poderão viver esses ossos? E o profeta deu a resposta. Eu creio que ele deu a melhor resposta. E disse: tu sabes. O Senhor sabe, se pode ou não pode. Foi então profetiza sobre o vale. E diz: vales de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Campo Grande, ouça a palavra do Senhor. Brasil, ouça a palavra do Senhor. Deus tem salvação, Deus tem restituição, Deus tem transformação, Deus tem um lugar de destaque entre as nações da terra para a nossa nação. Eu acredito nisso. Igreja de Jesus, ouça a palavra do Senhor. Deus nos estabeleceu como astros deste mundo para resplandecer a glória do Pai. Por que estamos tão intimidados, amedrontados, como Elias, refugiados nas cavernas? Não, apóstolo, é o seguinte: eu já estou há 6 meses isolado e vou continuar isolado. Então continua, mas Deus vai levantar os valentes, e o propósito de Deus vai ser estabelecido. Profetiza. Não fale os seus temores, não fale as suas fobias, não fale da sua insegurança, não fale das suas crises. Fale a palavra de Deus. A palavra e a notícia que chegou para Jairo foi: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Qual foi a resposta de Jesus? Não temas, crê somente. Ah, mas está acontecendo com todo mundo. Vai acontecer com você também. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Ah, mas tem milhares de pessoas passando necessidade, mas você vai poder fazer a sua declaração de fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E diz mais: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do teu nome. Ó, de que lado você está? Presta atenção. Só entra na galeria e tem os seus nomes aqueles que se destacaram. Quando Israel saiu do Egito, quase 3 milhões de pessoas, não temos o número exato, eram 600 mil homens que já tinham idade para a guerra. Então vamos multiplicar, porque judeu faz filho que na verdade é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, igual cearense. Nós não sabemos o número exato, mas daqueles que saíram do Egito, sabe quantos entraram na terra? Daqueles homens, 600 mil, porque neles havia um outro espírito. Enquanto uns, tomados por uma visão negativa, diziam: a terra é boa, mas tem gigantes. Ao invés de dizer: tem gigantes, mas a terra é boa, é o contrário. O pessimista, o negativo, sempre ele coloca o positivo primeiro e o negativo no final, para dar evidência ao negativo. Sempre. Já viu que as pessoas vão no restaurante e falam assim: o restaurante é bom, mas é muito caro. E o positivo fala: é caro, mas é bom. É o contrário. Evidencie o positivo, não o negativo. Coloque como primazia: tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Aquele que crê, as impossibilidades caem por terra. Mas o que é preciso? Despertar o valente que está dentro de nós, o homem, o guerreiro. Fazer aparecer a natureza de Deus que está dentro de cada um de nós. Faça aparecer, desperte, acorde. A Bíblia diz que uma das tribos, os gaditas, eles tinham a cara de leão. Imagina, a tribo de Gade, eles eram reconhecidos e eles diziam: esses homens têm a cara de um leão. Eles não retrocediam na batalha. Nós estamos diante de uma guerra. A nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades que operam nas regiões celestiais. E nós temos autoridade para neutralizar a ação das trevas no nosso território, na nossa nação.
Deu certo já, no nome de Jesus. Tem milhares de pessoas torcendo para não dar certo o Brasil, mas nós vamos contrariar isso. Já quebrou-se um paradigma de dominação, e nada e nem ninguém vai nos deter. Vozes, pensamentos, planos malignos para fazer calar a voz da igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar com você. E você que está em casa, permaneça conectados. Permaneçam conectados. No final quero orar por todos vocês, ordenando a bênção. Vamos orar. A pergunta é: quem se apresenta? Quem se coloca? Quem se dispõe? Quem se coloca? Quem se apresenta? Quem se dispõe? Você pode dizer: eis-me aqui, eu estou aqui, sou um vaso, mas eu me coloco diante de ti. É Ele que vai capacitar você, é Ele que capacita, Ele fortalece os nossos braços para a guerra, faz que os nossos pés se tornem ligeiros como os pés da corça. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã, a igreja reunida buscando a tua face. Nós nos levantamos agora, Deus, pelo poder da tua palavra, na ativação profética, para fazer calar o inimigo vingativo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Por um caminho virão contra nós, mas por 7 caminhos surgirão diante de nós. É o que diz a tua palavra. E nós nos levantamos, ó Pai, neste último domingo de 2020, para liberar decretos proféticos sobre as famílias. Eu profetizo famílias restauradas, famílias consolidadas, filhos alcançados pela palavra, separados para o louvor e para a glória do teu nome. Eu profetizo, Deus, eu profetizo cura sobre a nossa nação, restauração plena, restauração completa, que venha a chuva no tempo certo, que a terra produza alimento para alimentar as nações da terra, e que o mundo veja a glória do Senhor e a bênção do Senhor que se manifesta na nossa nação. Ó Deus, todo espírito de injustiça, todo espírito de corrupção, nós declaramos vencidos na nossa nação, em o nome de Jesus. Toca, Pai, nos lábios dos teus filhos, que a palavra profética venha aos nossos corações. Pai, levanta neste lugar vidas, um exército poderoso para fazer cumprir o teu propósito, em o nome de Jesus. Seja tocado agora pelo poder do Espírito Santo, seja ativado no seu mundo interior a voz profética, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Diga amém, diga amém, diga: eu sou forte.